Tribuna Livre chegando, terça-feira, 8 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia. Você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga as nossas comunidades lá no Instagram, Rádio América Oficial e TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana e todos que estão com a gente nessa manhã. Hoje vamos falar sobre intercâmbio. E segundo pesquisa anual da Belta, que é uma associação brasileira de agências de intercâmbio, 85,7% dos estudantes brasileiros, eles demonstram, interesse em realizar um intercâmbio. Mas você sabe quais são os tipos de intercâmbio? A Mariana, do canal Sonho Alto Viagens, conta pra gente. Vamos ver. Muito prazer, eu sou a Mariana, eu tenho 26 anos e eu já fiz 8 intercâmbios pelo mundo. E se tem uma coisa que eu aprendi depois de fazer esse tanto de intercâmbio, é que muitas vezes o intercâmbio está mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina. Eu falo por mim mesma. Eu, desde que me entendo por gente, eu tinha vontade de fazer intercâmbio, mas eu não corria atrás, sabe? Eu sempre achava que era complicado demais, caro demais, que eu ia precisar de muito tempo, que era uma coisa muito difícil de conseguir, quando na realidade era muito mais simples do que eu achava. Vamos falar então sobre o primeiro fato, que é: intercâmbio não é tudo a mesma coisa. Eu sei que quando a gente fala de intercâmbio, essa palavra, ela pode trazer muitos significados pra gente, e o que muita gente não sabe é que, na verdade, intercâmbio é uma palavra geral para definir uma experiência no exterior. Só que existem vários tipos de experiência no exterior diferentes. Então, existem vários tipos de intercâmbio diferentes. Por exemplo, existe um intercâmbio que você vai para cuidar de bebês e crianças em países estrangeiros, como os Estados Unidos. Esse é o intercâmbio de au pair. Já tem outros intercâmbios que você vai trabalhar, mas de repente na sua área de estudo. Então você vai fazer um intercâmbio de estudo e trabalho. Tem intercâmbios que envolvem trabalhos voluntários. Tem intercâmbios para você fazer um estágio, um trainee, trabalhar numa empresa internacional. Ou até mesmo os intercâmbios que você vai para aprender um idioma, que é o intercâmbio de idiomas. Então a primeira coisa que você tem que saber do universo dos intercâmbios é que existem vários tipos de intercâmbio. E cada um desses que eu comentei, eles têm processos completamente diferentes para você conseguir. Tem valores muito diferentes, tem durações diferentes, requisitos diferentes. Realmente é um universo muito extenso e complexo, mas isso também significa que com certeza existe um tipo de intercâmbio ideal para você e para os seus objetivos. O segundo mito que muita gente acredita é que intercâmbio tem limite de idade. Como a gente comentou no primeiro tópico, de fato existem vários tipos de intercâmbio e alguns desses intercâmbios têm sim algumas restrições de idade, mas eles não são a maioria. E o intercâmbio de idiomas, por exemplo, que é o meu favorito, ele não tem limite de idade. Não importa se você tem mais do que 30, 40, 50, 60, eu já tive colegas de sala no intercâmbio de 76 anos. Então, assim, idade não é um problema. E você também pode fazer esses intercâmbios sendo menor de 18 anos, nada te impede. Você pode fazer o intercâmbio Teen, que é justamente para essa idade. Esse vídeo da Mariana empolga a gente, né, gente? Mas a questão do dinheiro tem hora que dá uma desanimada, né? A agência CI informou que o valor de intercâmbio depende muito do local e do tempo de viagem, mas em média, um mês de intercâmbio de idioma com acomodação, seguro, curso, sem a passagem incluída, varia de 12 a 15 mil reais. De acordo com o site Intercâmbio, existe também a opção de fazer o intercâmbio de 2 semanas por 10 mil reais para o Canadá, por exemplo. Mas me conta aí, hein? Você tem vontade de fazer intercâmbio? O que te impede? Nosso WhatsApp você já sabe, né? 99412-2179. Manda aqui a sua interação para a gente colocar aqui no nosso telão. Pode ser mensagem de texto ou de áudio. Suelen, intercâmbio você já fez vários, né? Mas assim, na verdade você fez só um mochilão aí, viajante aí, trocentos anos, né? Eu investi bastante aí em viagens, eu gosto muito de viajar. Quantos países? Uns 40 países. 40 países. 40 países, mas foi mais questão mesmo de estudar outros idiomas, outras línguas, que eu faço vários cursos, né? E foi mais nessa perspectiva e também porque eu estava escrevendo um livro, que é o teatro musical. Então, para pesquisar melhor sobre, resolvi isso. E você? O que você acha que te impede de poder viajar, Ju? Eu acho que a gente tem uma questão, né? Quando a gente vem de famílias que não são muito abastadas, a gente tem uma questão de uma crença limitante, né? A gente tem que vencer essas crenças limitantes de achar que a gente não pode fazer todas as coisas, né? Que a gente não tem acesso a todas as possibilidades. E sempre foi uma coisa que me pegou, né? Ainda
ainda estou trabalhando isso também, né? Eu nunca saí do Brasil, mas ainda tenho vontade, sempre foi um grande sonho, mas ainda não consegui realizar. Eu acho que a gente vencer essas crenças, que a gente pode, mesmo se você não vem de famílias que tiveram essa trajetória, eu acho que é uma dos entraves que travam a gente quando a gente pensa em sonhos, parece inalcançáveis, vale lembrar também que o governo Lula ajudou muito naquele Ciências Sem Fronteiras, né? Então, várias pessoas que não podiam viajar conseguiram. Tem vários colegas meus que foram para a Austrália, Canadá, Estados Unidos pelo programa. Então, dedicar mesmo, né? Ver o que tem hoje de abertura, de programas sociais também. Acho que acreditar, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Com certeza. Bem, gente, vamos agora de notícia? O Carnaval de BH é reconhecido como manifestação artístico-cultural popular e o repórter Newton Lopes tem os detalhes. O prefeito em exercício, Juliano Lopes, sancionou hoje a lei que reconhece o Carnaval de Belo Horizonte como manifestação artística, cultural, popular e democrática. Aprovado pela Câmara de Belo Horizonte em dezembro do ano passado, o texto prevê que o poder público preste apoio para a realização do Carnaval na cidade. O texto define, entre outros pontos, o financiamento da festa, o cadastramento dos blocos, a possibilidade de arrecadação de recursos e o comércio em endereços públicos, além de autorizar a Prefeitura a realizar parcerias com entidades de catadores de materiais recicláveis. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Juliano Lopes, vai ficar à frente da Prefeitura enquanto o Álvaro Damião realiza uma viagem ao Peru para participar de um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. Carnaval crescendo muito, né? Crescendo muito aqui em Belo Horizonte também. O último carnaval foi um sucesso. Então a gente vai acompanhando sempre essas notícias aqui. Pedir para você participar conosco, gente. Olha, você tem vontade de fazer intercâmbio? Responde pra gente, nosso WhatsApp 994122179. Quero ver aqui no Tribuna Livre sua mensagem de texto ou de áudio. Conta pra gente, né? O que é que te impede de fazer intercâmbio? Para você que está na TV Horizonte, a Suelen chega agora com as capas dos principais jornais do país. Fica aí. Estamos de volta com Tribuna Livre, terça-feira, 8 de abril de 2025. Pessoal, agora o assunto é sério. A dengue, a zika e a chikungunya não foram embora não, viu? E a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo a sua parte. Quer um exemplo? Foram 66 toneladas de materiais recolhidos. Muita coisa, não é mesmo? Mas mais de 86% dos focos estão nos domicílios, ou seja, agora é com você. Combata o mosquito aí na sua casa. Saiba mais em pbh.gov.br/dengue. Prefeitura de Belo Horizonte. Trabalho, energia, coração. Muito bem, vamos agora de notícia? Olha, pessoal, Belo Horizonte registra saldo positivo para a abertura de novas empresas. O destaque é da repórter Letícia Bessa. A abertura de empresas em Belo Horizonte no primeiro trimestre foi 36,5% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. O saldo positivo foi apontado pelo cadastro de contribuintes de tributos mobiliários da Prefeitura de Belo Horizonte. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram abertas quase 11 mil empresas na capital. Hoje, existem quase 500 mil empresas ativas em Belo Horizonte. A Prefeitura destaca que o recorte não considera os números de MEI, o microempreendedor individual, que é aquela pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Repórter Letícia Bessa. Pessoal, agora vamos de mais notícias. Ao vivo, o repórter Giovanni Rodrigues traz informações pra gente. Giovanni, você está ao vivo? Da onde você está falando? Olá, Suelen. Olá, Juliana Lima. Muito bom dia a todos. É isso mesmo, viu, Suelen? Olha, nesse momento, Suelen, eu estou aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Terça-feira, o dia começou, viu, movimentado no centro de Belo Horizonte por causa das manifestações de 2 categorias. Olha, teve uma paralisação dos trabalhadores, que neste momento acontece ainda, né? Trabalhadores e trabalhadoras da educação em Minas Gerais, que iniciou na Praça Raul Soares. Em seguida, eles caminharam para a Assembleia Legislativa, para a audiência pública, onde eles estão, neste momento, discutindo
sobre a campanha salarial de 2025. Segundo a diretora estadual do Sindiúte, a Joelisa Vieira, o governo tem que conceder promoção por escolaridade para os profissionais da educação no mês subsequente à comprovação da titulação necessária para o nível pretendido através de protocolo. O Dia Estadual de Luta pela Educação reuniu caravanas da capital e interior do estado e prevê, olha só, paralisação total das atividades nas escolas, superintendências regionais de ensino e também no órgão central, com manifestações públicas em Belo Horizonte. A outra manifestação acontece neste momento na Praça 7. A ação é dos servidores da Segurança Pública de Minas Gerais, que estão reivindicando recomposição salarial e de perdas inflacionárias. E lá na Praça 7, eu conversei com o coronel Ailton Cirilo. Ele disse o seguinte, que o ato ocorre em meio às críticas ao governo estadual, que não vem cumprindo aí, né, o combinado referente aí aos salários. Essa manifestação lá na Praça 7, olha, deixa o trânsito bem complicado ali em toda a região ali da Praça 7, nas principais ruas. Na Avenida Afonso Pena, o trânsito está crítico, viu? Lentidão nos dois sentidos da Avenida Afonso Pena, sentido rodoviária e também sentido Savassi. No Rede Notícia eu volto com mais informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Olha, vamos voltar ao nosso tema do dia, intercâmbio. Todo mundo que faz volta cheio de experiência para contar. Tem perrengue? Sempre tem, mas também é parte da experiência e do crescimento. A dentista Isadora Gomes conta a experiência dela. Eu acabei de voltar do meu doutorado de sanduíche. Eu fiquei 6 meses em Montreal, no Canadá, trabalhando em um instituto de pesquisa vinculado à Universidade McGill. Não só a Universidade McGill, mas também o Instituto, eles têm representantes aí de diversos países, de todos os continentes do mundo, e isso se espelhava no laboratório que eu trabalhei lá. Então eu tive contato com pessoas de culturas muito diferentes da nossa, e foi muito interessante conviver com eles esse período, e o que nos unia era o inglês, que não era a primeira língua de muitos deles, e a ciência. Então foi uma experiência incrível evoluir como pesquisadora junto com essas pessoas que trazem consigo tantas bagagens diferentes dos seus países de origem. Além disso, morar em Montreal, uma cidade bilíngue onde se fala inglês e francês, uma cidade multicultural, e passar um inverno no Canadá, o que eles chamam de verdadeiro norte, foi uma experiência muito transformadora. Muitos desafios, mas no geral foi uma experiência muito transformadora. Então, se você tiver a oportunidade de sair para viver alguma experiência de internacionalização, faça, abraça a oportunidade, vai sabendo que os desafios existem, mas que é pra gente ir com medo mesmo, porque no final vale muito a pena. A experiência gera uma transformação não só profissional, mas também pessoal. Muito bem, gente. Vamos agora ver o resultado da nossa enquete que nós fizemos. Perguntamos sobre o intercâmbio. O resultado é o seguinte: 10% tem vontade, 90% não fez. Realmente, né, gente, intercâmbio é uma coisa que requer dinheiro, planejamento. Minha questão foi todo planejamento. Eu poupei bastante para conseguir viajar. Não é fácil mesmo, não. Mas é possível, né, gente? Temos que acreditar nisso e a partir do momento que alguém da sua família faz, abre portas, né? Igual a universidade. Muita gente antes não tinha a questão da universidade na trajetória das suas famílias e com os programas do governo, com o ProUni, com o FIES, a gente viu muita gente virando essa página, né? Então, vira uma perspectiva nova para os descendentes. Então, vamos tentar virar esse jogo aí, inclusive eu, né? Olha só, vamos mandar um abraço aqui pro pessoal que está falando com a gente já no WhatsApp, mandar um abraço para a querida Vanessa, lá de Portugal. Ô, Vanessa, conta pra gente, tem muita gente aí fazendo intercâmbio em Portugal, tem muita gente morando em Portugal, né? E a gente sabe que a questão lá do número de imigrantes, inclusive, mexeu bastante com o país. Mandar um abraço também para o querido Antônio Marcondes, lá de Nova Lima, e para o José Jorge, do bairro Eimar, queridíssimo. Vai participando com a gente aqui, 994122179. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a Suelen chega para você com uma notícia importante. Confere aí.
De volta com a Tribuna Livre. Hoje, falando sobre intercâmbio, aqui no estúdio recebemos o diretor de Relações Internacionais da UFMG, Aziz Toufi Saliba. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. E conosco também o assessor de Relações Institucionais da PUC Minas, Fernando Santos Eduardo. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Gente, vamos começar já com interação. Adoro as interações. Vamos ver quem nos mandou a mensagem. A Edna, gente, Bonfim. Bom dia, já passei dos 60 anos, mas o sonho de fazer intercâmbio continua. Escuta a Rádio América, fazendo minhas tarefas diárias. Vocês são minhas companheiras, minhas companhias, né? Um abraço. É isso aí. A gente é importante lembrar que hoje o intercâmbio não tem mais idade, né? Para algumas questões. Ainda mais com doutorado, que normalmente também é um pessoal que é mais velho, não é mesmo? Ô Edna, nós vamos juntar, tá? Eu com quase 50 e você com 60, nós vamos rodar esse mundão aqui. Queridos, muito obrigada pela presença. A gente está aqui hoje para mostrar a importância das universidades, né, nesse intercâmbio com os alunos, que é uma porta sensacional. Então vamos começar falando de PUC Minas. O que a gente tem de programa de intercâmbio hoje na PUC? Olha, hoje na PUC Minas a gente tem diversos tipos de intercâmbio, né? A cada ano nós lançamos um edital no mês de outubro, né, para diversas universidades em mais de 20 países. Até o momento a gente já enviou mais de 2.300 estudantes da PUC Minas para várias nacionalidades em diversas universidades e também trouxemos mais de 400 alunos nos últimos anos. Esse programa de intercâmbio do mês de outubro, né, ele é um intercâmbio onde o aluno não paga mensalidade na PUC Minas e também não paga mensalidade na universidade parceira. E essa experiência tem sido muito interessante, né, para vários cursos, né, desde a área de humanas, da área de saúde, da área de engenharia também, né, para que os alunos possam ter uma oportunidade não só de estudar, né, de conhecer práticas, né, acadêmicas, estudar diferentes teorias em diferentes países, mas também viver, né, experimentar o outro país, a outra cultura. Muito bem. Aziz, eu sou da UFMG também, eu estou fazendo mestrado lá, então vou agora perguntar até uma curiosidade. A gente percebe que algumas, por exemplo, eu estou fazendo lá na História. Tem alguns cursos que são mais diferenciados de intercâmbio para quem é da História, quem é da Exatas ou da Biológica? Como é que fica isso? Bom, primeiro, uma satisfação tê-la conosco lá na História, com curso excepcional, curso nota 7, né, nota máxima na CAPES. O que eu diria é que há diferentes programas para diferentes públicos, né? Nós temos programas para discentes de graduação, nós temos programa para discentes de pós-graduação, nós temos programas para servidores técnico-administrativos e também para professores. E, além disso, há programas para áreas, oportunidades que vêm de fontes diferentes e que financiam tipos distintos de mobilidade. Eu vejo que na História é muito França, né? O pessoal gosta muito da França. Isso, a História tem muita relação com França, tem também boa relação com Itália, com Portugal, né? Com a Europa de forma geral. E, é claro, agora a gente tem há novas portas que estão se abrindo, inclusive na Ásia, e que também, acredito, serão interessantes para os nossos historiadores. Muito bom. Fernando, e como que esses alunos são selecionados? Depende de nota? Os professores, né, têm um peso forte nisso? Indicação. Como é que funciona? Indicação? Então, dentro do processo seletivo a cada ano, né, existe um edital e nesse edital as normas estão bem claras. Uma delas, como você falou, é a nota, né? É preciso que o aluno tenha aí acima de 70 pontos, né? Ele envia uma carta, né, de intenções, e essa carta de intenções ela precisa ser direcionada ao objetivo que o aluno quer lá fora, né? Para além também tem um vídeo, né, explicativo para a gente conhecer, né, a perspectiva do aluno de uma maneira mais próxima, né? Enfim, então esse processo seletivo é feito dessa maneira todos os anos no mês de outubro. Legal. E às vezes, na sua percepção, qual que é o país mais procurado ou qual a universidade mais procurada atualmente? Bem, isso varia um pouco de ano para ano, mas os países mais procurados no geral são Alemanha, França, Argentina, Itália. Esses são os países, e Portugal.
esses são os países que têm maior demanda por parte dos discentes da UFMG, considerando aí o nosso programa de intercâmbio de graduação. Muito bem. E Universidade Federal de Minas Gerais e PUC. Conta pra gente, faz diferença? Tem inglês? É imprescindível o inglês bom para fazer intercâmbio? Eu diria que o conhecimento do inglês é fundamental, mas evidentemente nós temos programas mesmo com países de língua portuguesa, né? Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Macau, onde você tem um ensino em língua portuguesa, embora a maior parte da população utilize o mandarim. Mas o que eu aconselharia é que o discente aproveitasse a oportunidade de intercâmbio para aprender ou aprimorar um idioma estrangeiro. Esta será uma capacitação, uma habilidade que ele carregará para a vida. Muito bem. E dentro da PUC também, como é que fica? É interessante essa questão da procura por Portugal, justamente pela facilidade do idioma, né? Apesar que a gente observa que a necessidade de se ter um outro idioma que não seja o nosso é fundamental hoje no mundo contemporâneo, né? Com todas essas transações internacionais acontecendo no mundo, qualquer área, qualquer profissional vai demandar um outro idioma. E precisa do TOEFL, Cambridge, alguma coisa assim? Qual que é porque às vezes tem essas questões, né? De você tem que ter tal proficiência. Como é que fica isso? Isso varia de instituição para instituição, né? A instituição parceira é que determina o nível de proficiência. E aí, até voltando na pergunta anterior, há instituições, por exemplo, na Argentina, que não demandam comprovação de proficiência em espanhol. E o espanhol é uma língua muito próxima do português e discentes que às vezes viajam com conhecimento pequeno do espanhol, voltam falando o espanhol bem. Então é uma oportunidade também para aprender um idioma estrangeiro importante, um dos mais falados no mundo. Queria que os dois falassem agora, assim, quais são os benefícios para a universidade quando esse aluno volta? Vocês percebem, assim, que realmente faz uma grande diferença, até para poder incentivar outros colegas? Sim, eu acho que a questão hoje ainda da propaganda boca a boca, né, Aziz, você pode me complementar aqui também, mas o aluno, quando ele retorna, ele tem valores diferenciados, ele enxerga possibilidades, né, maiores de trabalho e traz isso para os seus colegas, né? Então, isso é muito interessante, né? Ele agrega na sua turma. Então, eu acho que quando o aluno volta, ele retorna, sim, diferente. Ele agrega para a universidade, para os seus colegas, para a sala de aula e para a sua vida profissional e pessoal. Eu diria que eu fiz intercâmbio na época do Rotary, com 17 anos, e foi uma experiência transformadora na minha vida. Eu acho que a minha vida teria sido diferente, talvez não para melhor, se eu não tivesse feito. Eu acho que esta oportunidade, ela vai ser para a maioria dos jovens transformadora. Mas nós não podemos esquecer de um outro detalhe, que é o seguinte, é o de recebermos pessoas estrangeiras. Na medida em que recebemos pessoas estrangeiras, nós temos a oportunidade de promover o que a gente chama de internacionalização em casa, né? Os nossos discentes da PUC, da UFMG, terão a oportunidade de ter mais diversidade na sua sala de aula. E diversidade é um valor que nós valorizamos muito nas nossas instituições. Então, terão acesso a pessoas que vêm de um quadro, às vezes, étnico, religioso, certamente geográfico, muito diferente do nosso, que vai trazer perspectivas muito distintas daquelas que as pessoas de um determinado lugar costumam ter. Está acabando, inclusive, o nosso bloco, mas posso só mais uma, gente. O mestrado e doutorado sanduíche é 1 ano, 6 meses? Como é que está atualmente? Na PUC Minas a gente tem, na própria EPG, que é a nossa pró-reitoria de pós-graduação, né, alguns incentivos para que os docentes possam fazer o mestrado e doutorado fora, né? Então, existem programas de horas para que o docente possa sair. Para o nosso ex-aluno também a gente motiva através das parcerias internacionais que nós temos, né? E aí tem algumas universidades onde o aluno ele também não vai pagar aquela mensalidade lá fora, outros são pagos, mas a gente faz todo um trabalho, né, de acompanhamento, desde antes, durante e depois do programa. Muito bem. Olha, gente, queria agradecer muito às duas universidades pelos seus representantes aqui. A gente conversou com o Aziz Tufi Saliba, o Fernando Santos. Muito obrigado pela presença.
Olha, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a Suelen chega agora com mais informação. Estamos de volta com a Tribuna Livre. Terça-feira, 8 de abril, a gente segue falando sobre esse assunto, intercâmbio. Agora a gente vai conversar com quem teve essa experiência. Aqui no estúdio a gente está recebendo o Gabriel Malque Estrada. Gabriel, que é peruano, está fazendo intercâmbio aqui no Brasil, tem 1 mês e meio só que está aqui. Então, bom dia, Gabriel, muito obrigado pela presença. Bom dia pela invitação. Eu... um pouco nervioso, sempre um pouco nervoso por estar aqui em seu programa, mas muito agradecido também por essa experiência. Vocês já estão sentindo o sotaquezinho, né, gente? Direto do Peru, olha que chique, nós estamos muito chique hoje. Ele veio fazer intercâmbio direto do Peru aqui na PUC, tá, gente? Dentro da economia. Economia, eu Dentro faço de economia. Olha que legal. Aí é aquilo que a gente estava conversando, né, que os professores até falaram, né, da importância da gente ter intercambistas também que vêm de fora, porque também agrega a nossa cultura. E, Gabriel, queria que você contasse um pouquinho. Você falou que tá meio nervoso, não fica não. Não, calma. Como é que tá a sua experiência aqui, 1 mês e meio de Brasil? Foi muito diferente do que você imaginava? Foi muito diferente. Eu acho que, justamente, eu tive a oportunidade de sair para outros países, mas eu escolhi Brasil justamente por idioma. E, as pessoas têm sempre essa curiosidade de por que Brasil se você não fala português? Porque eu vim aqui sem falar português. Mas eu acho que as pessoas têm que aceitar retos mais grandes, né? Então, eu vim para aqui, eu conheci pessoas, eu faço esporte em Peru, pickleball. Então, sair para praticar com eles ajudou muito para conhecer o idioma, para poder falar, e é isso. Mas agora eu sou muito acostumado já no Brasil. Me conta que eu estou numa dúvida. E a prova escrita, como é que é? Você já teve algum trabalho, alguma coisinha nessa perspectiva de você escrever? Como é que ficou essa experiência? Justamente a parte escrita, eu acho que é mais complexo que falar, mas eu já acostumei. Eu todos os dias tento ler, tento escrever o que eu posso, né? O que eu consigo. Também eu sei que os professores têm muita consideração com pessoas estrangeiras. Então eu acho que se as pessoas têm nessa experiência ou a oportunidade para poder sair do país, o melhor é aceitar, né? Você já contou mais ou menos que os professores têm muita paciência. A PUC te acolheu muito bem? Foi melhor do que você esperava? Os alunos também estão com essa receptividade com você? Sim, eu acho que sim. Muita hospitalidade para mim, para meus colegas. Nós só somos peruanos, né? Tem pessoas que vêm da França, de Itália, de Alemanha, de outros países. Então, eu acho que é muito bom. Legal demais. Olha, gente, nós estamos com um vídeo aqui muito bacana de uma intercambista, tá? E nós vamos ouvir agora a jornalista Letícia Anacleto. Vamos dar uma olhadinha. Em 2024, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para Toronto, no Canadá. E essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais incríveis da minha vida toda. O objetivo inicial ali do intercâmbio era aprender inglês. Então, eu fui como estudante, né? Eu me matriculei em uma escola de idioma e como acomodação eu escolhi ficar na casa de uma família. Então, foi incrível ter esse contato, né? Para além da escola, das aulas ali de inglês que eu tinha toda manhã, eu também tinha esse contato diário ali com uma família que mora naquele lugar. Então, eu tive essa experiência totalmente imersiva no idioma mesmo, que era o meu objetivo principal. Mas o intercâmbio ele me surpreendeu muito, principalmente por ser algo que eu fiz sozinha, né? A gente tá muito acostumado a sempre fazer as coisas com outras pessoas e não é fácil a gente chegar num país totalmente diferente, sei lá, pegar um transporte público, sabe? Andar pelas ruas, pedir comida, alguma coisa nesse sentido, sozinho. E foi algo que eu fiz sozinha, eu dei conta de fazer sozinha, então é algo que eu me orgulho muito.
E eu também fiz muitas amizades, né? Eu fui capaz ali de conhecer pessoas de diversos países. E essa é uma das coisas também que me encantou muito no intercâmbio, porque o Canadá, né, principalmente ali em Toronto, é uma cidade muito multicultural. Então foi uma experiência, assim, muito única para eu conhecer essas pessoas de diferentes lugares, e foi algo que eu vou guardar, assim, pra sempre na minha memória. E uma coisa muito legal que eu pude guardar também como memória é essa bandeira, que eu pedi pro pessoal da minha sala, que estudou comigo, assinar, e eles assinaram no idioma deles. Então, olha que legal. Legal demais. Ô, Gabriel, você que está aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade muito conhecida pela gastronomia, o Peru também é maravilhosa a gastronomia lá, mas o que é a comida que você mais gostou aqui em Belo Horizonte? Daqui, a comida que eu mais gostei é escondidinho. Escondidinho? De carne seca, de frango? De frango. Mas o escondidinho se parece muito para uma comida que nós temos lá, que é a causa. Só que causa não tem queijo. Aqui tem queijo, mas é muito gostoso. E o pão de queijo aqui, você aprovou? Eu já experimentei. É muito bom. E a feijoada e a caipirinha, que é tão famosa do Brasil, você gostou? Feijoada eu gostei muito, muito. Eu acho que não foi um lugar muito legal para experimentar tropeiro, porque eu não tive uma muito boa experiência com esse prato. Entendi. Mas eu acho que deve ser bom. E qual a maior diferença cultural que você vê do Peru, Brasil? Tipo, a liberdade que as pessoas têm. Aqui? Sim, aqui. Tipo, Peru tem mais preconceitos. Normalmente, as pessoas não podem, tipo, ficar com muitas tatuagens. Mas eu gosto disso daqui. Porque, tipo, as pessoas podem fazer o que querem e não tem muitos preconceitos, né? E isso é muito bom. E é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente critica muito o país, né? A gente só enxerga problema. E é muito interessante quando alguém vem de fora e falar isso, né? Que a gente que reconhece essa liberdade, né? Que é uma coisa que a gente está aqui no país lutando para que ela continue assim. Sim. Você estudou alguma coisa para saber quais são as nossas regras? Se bem que aqui é bem mais tranquilo, né? Antes de vir, por que eu te falo isso? Porque eu não sabia que no Chile você não pode tomar bebida alcoólica, né, na rua. Sorte que eu não tomo cerveja nem nada. Mas imagina se uma pessoa, Juliana, tá tomando uma cerveja na rua e é presa porque é turista e às vezes não estudou suficientemente para saber as regras daquele local, né? Eu entendi sua questão. Tipo, Peru tem uma regra muito assim que tipo, você não pode beber se você vai em um transporte público. Eu olhei que muitas pessoas aqui, tipo, andam em trem, em metrô, em ônibus com bebidas alcoólicas, né? Sim. Tipo, diferenças culturais, mas é parte de conhecer a cultura. A gente vai ver mais um vídeo agora. O vice-presidente da ABAV Minas, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, seção Minas Gerais, traz mais informações sobre intercâmbio. Em relação a alguns anos, o perfil dos intercambistas mudou. Se até antigamente tínhamos o intercâmbio muito voltado para idiomas, hoje são contempladas diversas áreas. Na área do direito, na área da arquitetura, na área da cultura, todas elas são possíveis de serem escolhidas. E o perfil dos intercambistas, que era muito jovem, hoje já atinge pessoas de todas as idades. Quanto a destinos, os destinos mais procurados ainda são na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na América do Sul, a Argentina, na Europa, Portugal, Espanha e França, e na Oceania temos a Austrália e a Nova Zelândia. No Reino Unido também a Irlanda é um destino bastante escolhido. Quanto à questão de preços, varia muito de acordo com a duração, mas aí intercâmbios de até 48 semanas, né, que são aí 12 meses, que era o perfil anterior. Hoje nós temos intercâmbio de 8 semanas, 12 semanas, que podem iniciar num custo aí na Europa entre 15 e 30 mil reais, dependendo do destino. No Canadá, em torno de 60 mil reais. Na Austrália, em torno de 40 mil. Nos Estados Unidos, de 40 a 60 mil. Eles são intercâmbios mais curtos.
Os intercâmbios mais longos aí de ano podem chegar a custar em torno de 20 a 25 mil dólares, entre 120 e 150 mil. Mas o importante é que o perfil da pessoa vai definir e até a capacidade financeira que ela vai ter para poder escolher a duração do intercâmbio. E o importante é que vão encontrar pessoas da sua faixa etária realizando os mesmos procedimentos lá. Muito bem. E, Gabriel, deixa agora uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, que tem interesse em fazer um intercâmbio. Vale a pena? Com certeza, vale a pena. Se eles têm oportunidade, só tem que sair, atrever-se e isso é tudo. Se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo, mas fazer, isso é o que importa. Muito bem. A gente agradece aqui ao Gabriel pela presença, por dividir conosco a sua experiência. Muito obrigada, viu, Gabriel? É tudo o que eu posso fazer por minha universidade, por a carreira e por tudo, né? Muito bem, Muito legal bem. demais. Pessoal, agora nós vamos, ficando por aqui. Segue agora o Rede Notícias, gente, não é isso, Juliana? Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora da Piedade. Siga o nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. Responda as nossas enquetes, gente. Rede Notícias chegando aí com Nikele Fonseca, Júnior Brasil, trazendo mais detalhes sobre as manifestações da educação e da segurança pública nesta terça-feira. Até amanhã, pessoal. Muito obrigada por hoje. Até amanhã.